noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem da nossa nave. Então, aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajude aí a alçar voos cada vez mais distantes, alcançando cada vez mais pessoas. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2025, então quero desejar a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos, né? E também pedir desculpas aí, porque essa semana foi bastante corrida e o vídeo tá um pouco atrasado aí. Eu estou gravando ele exatamente no momento em que era para ele estar indo ao ar. Então espero conseguir colocar ele no ar ainda no dia 2, aí nos 45 do segundo tempo, mas se não der, nas primeiras horas aí do dia 3 ele estará indo no ar. Então, a nossa viagem hoje vai ser uma viagem planejada, objetiva, né? Fim do ano nos remete aí às resoluções de final de ano, aquelas reflexões, né? De como foi o ano passado, o ano que está se terminando, né? Como vai ser o ano que está iniciando. Então a gente reflete sobre o que aconteceu, né? Se a gente conseguiu alcançar aí os objetivos do ano, né? Aquilo que a gente desejou na virada do ano anterior, se cumpriu, e começa aí a planejar o próximo ano, quais são os nossos desejos, nossos objetivos e tudo mais. Então, hoje nós estaremos falando sobre isso, né? Como funciona essa, né? Como que a gente faz essa reflexão, como a gente define esses objetivos, né? Qual a importância disso, o que que a Bíblia fala sobre isso, o que as pessoas têm desejado para 2025 e tudo mais, né? Então, eu separei aqui uma, uma matéria que explica basicamente essa questão aí, né? De entender aí o que, que é cada ponto. O que são metas, objetivos, planos, etc. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá na tela já, ver? Aqui. Entenda as diferenças entre metas, planos, objetivos e como eles contribuem para o planejamento pessoal. Então, antes, né, da gente começar aí a definir aí, né, entender os nossos desejos aí, os nossos sonhos, né, vamos nos organizar aqui e entender o que é cada coisa, né, porque às vezes fica meio confuso, né? Meta, objetivo, plano, né? Então, como eu já disse, eu vou ler aqui na matéria que diz, né? No final do ano, muitos de nós preparamos para refletir sobre o que conquistamos, onde estamos e para onde queremos ir. Este momento de introspecção pode ser uma excelente oportunidade para pensar em como organizar as aspirações para o próximo ano, né? Então aqui a gente já tem, né, o primeiro ponto, objetivos. Objetivos é o ponto de chegada. Quando falamos em objetivos, estamos nos referindo ao ponto de chegada, aquilo que buscamos atingir. Os objetivos são essencialmente os nossos desejos, as metas que queremos alcançar a longo prazo. Eles representam o destino final, mas sem um caminho claro, ficam no campo das ideias. Para que um objetivo se torne alcançável, é preciso ter clareza sobre o que se quer de fato. Escrever esses objetivos, por exemplo, é uma prática recomendada, pois ajuda a concretizá-los, tornando-os mais atingíveis, né? Então, aqui, resumidamente, né, os objetivos acabam sendo os nossos desejos, os nossos sonhos, né? E aí vem as metas, né? As metas são o meio para atingir o objetivo. As metas, por sua vez, são as etapas mensuráveis e concretas que nos ajudam a medir o progresso em direção aos nossos objetivos. Ao definir metas, é importante que elas possam ser calculadas e avaliadas de forma a dar uma noção precisa de quanto estamos perto ou longe de alcançar o nosso objetivo. As metas são como marcas no caminho, permitindo que você entenda a sua evolução. Elas precisam ser realistas e alcançáveis dentro das suas condições.
né? Então, são etapas a serem seguidas, né? Então, vamos dizer, se você quer emagrecer tantos quilos, você vai estabelecendo, né, passos, né? Primeiro eu preciso emagrecer 1 quilo, depois 2 quilos, depois 3 quilos. Ah, se você quer correr 15 quilômetros, então primeiro você tem que alcançar 5, né? Primeiro você tem que alcançar 1 quilômetro, né? Depois, né, que tá fácil ali alcançar aquele primeiro quilômetro, você aumenta para 2, 3, né? Até chegar no objetivo final, sei lá, 15 quilômetros. Então você vai indo aos poucos, né? Então no primeiro mês, quero emagrecer 3 quilos, ou quero correr 2 quilômetros. No segundo mês, vou aumentar um pouco mais, né? Vou passar para 5 quilos, ou passar para 5 quilômetros. Então vai indo aos poucos aí. Essas são as metas. E aí nós temos os planos, né? Os planos são como colocá-los em prática. Então, o plano é a estratégia que vai guiar a implementação das metas e, consecutivamente, os objetivos. Ele é composto por um conjunto de práticas e ações que definem como vamos alcançar os resultados desejados. Ter um plano bem estruturado é essencial, pois ele nos dá um passo a passo claro de como devemos agir para atingir as metas e, por consequência, os objetivos. Sem um plano, as metas e os objetivos ficam soltos, sem direcionamento. Então, aí, né, a gente vê a importância de termos um plano aí para alcançar os nossos objetivos. E aqui, como, né, diz, né, a primeira parte lá, os nossos objetivos são os nossos desejos e sonhos. E aí entra aí uma outra matéria que eu separei aqui, que fala exatamente isso, que diz, né, metas para 2025. Saiba como transformar os seus desejos em realizações. E aí, esse título me lembrou até um filme bem antigo que chama O Mestre dos Desejos, né? Que fala muito aí de como transformar os seus desejos, né, em realizações a partir de uma forma aí mais lúdica, né? Vamos dizer assim. Então é como aquele gênio da lâmpada, né? Você vai e encontra lá um artefato, né? O filme é mais ou menos isso, eles encontram lá um artefato em que dá o poder lá, libera um gênio, né? Um gênio ali que realiza desejos, mas aí as pessoas começam a... Ele se alimenta de desejos, né? Então ele tem ali uma aparência meio demoníaca, né? E os desejos das pessoas, né? Eles não são muito bem são realizados, mas de uma forma aí mais tenebrosa, né? Um filme de terror, então as pessoas acabam desejando ali as coisas, mas no fim acaba sendo uma coisa ruim, né? E aí isso tem muito, né, a dizer aí como relacionar isso aí às questões bíblicas, né? Mas é um filme de 97 aí, ele fez até um certo sucesso porque teve mais 3 sequências, né? Então em 99 nós tivemos o Mestre dos Desejos 2, depois 2001, 2004 chegamos ao Mestre 2002, desculpa, chegamos ao Mestre dos Desejos 4. Então, né, na década de 90 aí, 80, 90, muitos filmes de terror tinham essas sequências, né? Grandes sequências, né? Sexta-feira 13, a hora do Fred Krueger, né? A hora do pesadelo, não lembro agora. Então esse mestre dos desejos chegou até ao quarto filme, né? E aí a gente vem aqui, né, para a Bíblia, né? Porque, né, essa relação aí do mestre dos desejos tem tudo a ver com a Bíblia. Então lá em Tiago, eu não vou abrir aqui na Bíblia, mas eu deixei separado aqui na minha colinha para deixar mais rápido, porque eu não quero que o vídeo se estenda muito. Então lá em Tiago 4, capítulo 4, no versículo 2 e 3 diz assim: querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam os outros que possuem, o que os outros possuem,
lutam e fazem guerra para tomá-lo. Quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer, o que lhes dará prazer, né? Então, aí tem uma relação aí, né, da questão entre, né, saber o que você está desejando, né, e saber pedir aquilo que se deseja, né? Lá na primeira carta de João, né, no capítulo 2, no versículo 16, 17, diz assim: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o. Tá meio cortado aqui minha colinha. E o orgulho das nossas realizações e bens. Isso. Senhor. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Né? Então aqui fala que, né, o nosso desejo ele vem sempre da carne, né, do prazer, do orgulho, né, da obtenção de bens, né, e isso é coisa do mundo, né, coisa que passa, não é aquilo que é eterno, né. Então lá em Gálatas 5, no versículo 16 e 17 também diz isso. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária da natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então aqui a gente já tem, né, uma definição aí daquela famosa batalha espiritual, né, a vontade do espírito contra a vontade da carne. E aí, será que os nossos desejos estão de acordo com a vontade de Deus, com o Espírito Santo, ou são desejos da carne, desejos do mundo, né? E aí lá em Romanos 12, no versículo 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então aqui a gente vê que Paulo já nos aconselha, né, a não imitar os costumes e o comportamento do mundo, né? Porque quando a gente, né, se alimenta das coisas do mundo, está, né, envolvido com as coisas do mundo, os nossos desejos, os nossos sonhos acabam estando relacionados às coisas que estão no mundo, né? Então a importância aí da gente estar buscando a vontade de Deus, né? Que é o que acaba acontecendo, né? Se você está muito voltado às questões do mundo, o que diz lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muito sofrimento. Então, aqui a gente já vê que, né, todo esse comportamento, esses costumes do mundo, geralmente nos levam a pôr o dinheiro em primeiro lugar. E a gente vai ver mais para frente, né, que, né, as escolhas aí tem sido, né, a maioria, as pesquisas mostram que a maioria da população realmente coloca o dinheiro em primeiro lugar. Então, quão perigoso é isso, né? Porque o amor ao dinheiro, no fim, nos traz sofrimento, né? Como diz na palavra. E aí, se a gente for lembrar, né, a famosa oração que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, né, no versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a
tua vontade, assim na terra como no céu. Então a própria oração do Pai Nosso, né, que é uma oração aí que eu acredito que 99% das pessoas costumam fazer ou já fizeram em algum momento, né, da sua vida, fala exatamente isso, né? Que a gente possa, né, que o reino de Deus venha a nós, né? Que a gente possa aí participar do reino de Deus e que seja feita a vontade dele, né? Assim na terra, né, como no céu. Então, próprio Jesus, né, nos ensinou a buscar a vontade de Deus, né? Então, em Efésios 5 também fala, né? Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade de Deus, né? Como que a gente vai entender a vontade de Deus, né? Então a gente tem que estar realmente ali é, buscando a Deus, né? Tendo uma intimidade com Ele, né? Lendo a Sua palavra, como aqui a gente sempre diz, né? E uma das maiores vontades de Deus, né? Que aí resume a tudo isso, né? Tá lá em Mateus, no capítulo 6 também no versículo 33 que diz: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Então, qual seria o nosso principal desejo, nosso principal objetivo, sonho ou plano para 2025? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais que a gente necessita, a gente precisa, será acrescentado, né? Então, eu vou voltar aqui na matéria, onde fala lá dos desejos, né? E das realizações, porque ele fala exatamente sobre algumas questões aqui que estão relacionadas com essas passagens, né? Então ele dá aqui, antes de você definir as suas metas para 2025, ele deixa algumas perguntas aqui para a gente refletir. Este desejo que você tem é algo que realmente você quer ou apenas você está seguindo uma tendência? Então aí, ó, você vê, né, o comportamento do mundo, o costume do mundo, né, são as tendências do mundo. É isso que você realmente quer, né? Você está buscando isso, algo que outra pessoa impôs para você diretamente ou indiretamente? Então aqui já deixa, né, a questão assim, é algo que você realmente quer? É algo, né? Muitas pessoas acham que é uma imposição, de repente, a vontade de Deus, né? Mas vamos refletir sobre isso também. Que necessidade humana está por trás desse objetivo, né? Então, a sua necessidade, né? Esse objetivo faz parte de uma necessidade humana, né? Como a gente viu aqui, as necessidades da natureza humana, elas brigam com as necessidades do espírito, a vontade do espírito briga com a vontade da natureza humana. Então, será que é bom a gente buscar objetivos que estão relacionados à nossa necessidade humana? Assim como diz lá, né, em Mateus 6,33, que eu acabei de ler, né, se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as nossas necessidades serão nos dadas, serão satisfeitas, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente precisa, então Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa para cumprir com o propósito dele. E aqui ele começa aí, né, dando algumas dicas, da lista de desejos, né? Você associar o seu desejo a uma necessidade, né? Ele dá alguns exemplos aqui, ó. Viagem a Paris como recreação. Então, assim, você está precisando se distrair, você está precisando de uma recreação, de um entretenimento. Então, uma viagem a Paris, né, cai bem nessa necessidade. Então, você atrela assim o desejo a viajar a Paris, como assim, poxa, eu trabalhei tanto, né, eu mereço uma viagem a Paris, né? Será que você merece? Né? Será que essa necessidade é realmente concreta, né? Então deixa eu acabei esquecendo de colocar aqui na tela, mas está lá.
comprar um carro, né? Você tem o desejo aí de comprar um carro e aí você busca que necessidade comprar um carro vai, qual a necessidade que esse carro vai satisfazer, né? Então, uma autonomia, né? Se eu tenho um carro, eu vou ter mais autonomia de me locomover a hora que eu quiser, mais rápido, né? Eu vou ter mais uma mobilidade maior, vou ganhar tempo, né? Então, são necessidades aí do dia a dia que estão atreladas, né? Vou ter mais conforto, não vou precisar pegar o ônibus lotado. Então, a dica aqui mostra aí como você, né, colocar aquele seu desejo aí de uma basear na sua necessidade aí o seu desejo, né? A casa própria, né? Muita gente tem o sonho de ter a casa própria. Qual necessidade, né, de ter uma casa própria? Uma casa própria me dá segurança, né? Me dá conforto, me dá, né, me traz aí certas comodidades, né? Então, tá aí, né? As dicas, você vê que essas dicas, né, acabam, né, indo, né, algumas de encontro, outras meio conflitam aí com o que diz a palavra do Senhor, né? É... Mas, né, lá em João, na primeira carta a João, no capítulo 5 no versículo 14, diz, né, que estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então, como a gente, né, viu lá no filme do Mestre dos Desejos, né, as pessoas pediam lá os seus desejos e eles eram feitos aí de uma forma meio desagradável, né, até a mais, né, tipo, meio que de uma forma, né, exagerada, né, que acrescentadores, vamos dizer assim, né, e as bênçãos do Senhor jamais acrescentam dores, né? Então, quando a gente busca, né, a vontade de Deus, né, os nossos desejos são realizados realmente, né? Porque a gente acaba pedindo aquilo que agrada a Deus, né? Ao invés de buscar pelo nosso prazer, como a gente disse lá na passagem do Tiago, né? E aí, eu tenho uma outra matéria aqui que fala aí dessa pesquisa aí do que os brasileiros têm buscado, né? É uma pesquisa aí para 2025. Deixa eu achar aqui a pesquisa aqui para vocês. Vou esquecer de mudar a tela agora. Então vamos lá. Tá aí. Melhorar profissionalmente, dar um up na casa e investir em educação. Os planos dos brasileiros para 2025. E aí na pesquisa lá, né, para entender os planos dos consumidores para 2025, a Buzz Monitor levantou as publicações sobre os projetos para o ano novo. Foram analisados depoimentos publicados entre 12/11 e 12/12 de 2024, um total de 26.039 depoimentos publicados no Instagram. 87,3% das postagens X, né, a plataforma X, né, o Twitter, 7,3% e Facebook 5,4%. Os dados foram analisados, né, pela inteligência artificial do Buzz Monitor e as respostas foram validadas no database original para garantir a precisão. E aí 24% das pessoas, das menções, né, estavam relacionadas à situação profissional, né? 52% pretendem abrir o seu próprio negócio, 27% querem trocar de emprego, 12% desejam iniciar uma carreira e 9% planejam conseguir atividades para complementar renda. Então a gente vê aqui que em primeiro lugar, né, está a situação profissional, o que está muito relacionado ao dinheiro, né? Então como a gente viu ali, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lógico que a gente, né, deve buscar, né, nosso sustento, sim, mas como diz lá, né, busque em primeiro o reino e tudo mais lhe será acrescentado, né? O Senhor é o provedor, né, aquele que nos sustenta, então ele
jamais vai deixar faltar nada àquele que está trabalhando ali com ele e para ele, né? Então ali em segundo lugar está a saúde, né? Representa 15% das menções, dentre elas 45% pretendem emagrecer, 39% querem iniciar atividades físicas, 16% buscam mudar de hábitos, como parar de fumar ou beber, né? Em terceiro lugar, ali, melhorar a casa, engloba 13% das menções, né? 63% pretendem comprar uma casa, 31% querem reformar ou alterar a casa atual e 6% buscam investir em imóveis e decoração. Então, esses aí são os principais, né? Em quarto lugar tem cursos, né? 12% dos depoimentos, né? 56% buscam iniciar o curso superior, 28% querem fazer cursos de aprofundamento, 9% pretendem investir em um curso técnico e 3% planejam investir em cursos de línguas. Então aí a gente vê, né, que as pessoas aí, no geral, né, buscam a questão financeira, buscam, né, em segundo lugar está a saúde, né, em terceiro ali tem, né, uma qualificação ali, né, é uma questão mais de conforto, de moradia, né, e de questão de estudo e tudo mais, que também às vezes está muito relacionado ao dinheiro, né, porque é um preparo ali para o mercado de trabalho e tudo mais. E aí, né, voltando à Bíblia, né, com relação a esses planos, né, Tiago 4, no versículo 13 ao 16, diz assim: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Então, né, como, né, nós vimos anteriormente, né, nossos planos, né, a gente não sabe, a gente não tem controle de nada, né? O controle de tudo está nas mãos de Deus. A gente pode, lógico, fazer planos, assim como diz lá em Provérbios 19, no versículo 21, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá, né? Até porque em Jeremias 29, no versículo 11, diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, Deus, né, ele sabe de tudo, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, os planos dele são muito melhores do que os nossos, né? Assim como diz lá em Isaías 55, no versículo 8, se eu não me engano, meus caminhos são maiores que os seus, meus pensamentos são maiores que os seus, né? Assim como os céus são mais altos que a terra. Então, ele sabe o que é melhor para nós. Então, a nossa função realmente, né, o nosso principal objetivo deve ser realmente buscar a Ele em primeiro lugar. Porque a partir disso, Ele vai nos dar, né, a direção, né, o objetivo, o que Ele quer, o que Ele espera de nós, o propósito. E dessa forma nós conseguiremos, né, pôr em prática aí o plano e tudo mais, né? Como a gente vimos, né? Como nós vimos, né? A saúde, ela tá ali entre, né? É o segundo quesito ali, né? O segundo desejo, né? Que tem mais, né? Mais pessoas, né? Almejam alcançar aí em 2025. E lógico, né? Que a saúde, né? Faz parte da vontade de Deus que você esteja
saudável, né? Que você cuide do seu corpo, como a gente já viu aqui, né? Em uma viagem anterior, aí falando sobre o corpo, sobre o templo do Espírito. Então é importante que nós cuidemos, né? Do nosso corpo, da nossa saúde, porque ela é templo do Espírito Santo, né? E para que a gente possa realizar, né, a obra do Senhor, nós temos que estar com a nossa saúde em dia, né? Então, realmente é um quesito importante, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com os nossos desejos, né? Assim como a gente viu lá no Mestre dos Desejos, o inimigo, ele sabe também o que a gente deseja. Então ele vai tentar nos ludibriar. Ele vai tentar colocar o nosso desejo de uma forma que a gente deseje mais aquilo do que a própria vontade de Deus. Que a gente coloque o nosso desejo sempre em primeiro lugar. Então, se aquela pessoa deseja ter uma saúde melhor, então ela acaba ficando viciada em exercício, né? Fica né, bitolada ali na dieta, né? Então ela acaba colocando aquilo em primeiro lugar, então ela fica obsessiva por aquilo, aquilo acaba se tornando uma obsessão, assim como a gente já fez também um episódio aí sobre obsessão, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos desejos para que o inimigo não acabe nos induzindo a colocar aquilo em primeiro lugar, né? Mas lógico que você buscar por uma saúde melhor é da vontade de Deus, né? Inclusive, isso até me fez lembrar aí de um filme aí que está na minha lista, não assisti ainda, mas eu pretendo assistir até porque esses dias aí, né, dia 31 eu fui assistir a São Silvestre e acabou me vindo aí o desejo de participar da próxima São Silvestre, né? Então vamos ver aí se realmente faz parte dos planos do Senhor que eu participe da próxima São Silvestre, né? Então a partir daí, né, o Senhor me mostrando assim, vai lá, esse é o caminho. A gente vai estabelecendo aí as metas, o plano, né, buscando aí no Senhor qual que é o plano dele para que esse objetivo seja cumprido, qual o propósito de cumprir este objetivo, né? De repente levar lá na São Silvestre uma mensagem aí, né, de Jesus, porque ele nos sustenta, né? Ele que nos dá, né, a condição de alcançar, né, os objetivos. Então vamos ver aí se realmente é, é da vontade de Deus e se eu vou colocar em prática aí este objetivo de correr aí a São Silvestre no final deste ano, né? Mas enfim, o filme de que eu estou falando é o filme chamado A Maratona de Brittany. É um filme de 2023, né, que lá da Amazon. Vou pôr aqui o trailer para vocês. Então, o filme ele parte exatamente do dia em que a Brittany, né, ela tinha ali uma uma vida muito desregrada, né, de bebedeira, ali de curtição, e aí um dia ela vai no médico, percebe ali que ela tá com sobrepeso ali, a saúde dela não tá muito boa, então ela decide praticar exercício. Então ela vai lá na academia, então ela vê que não tem condições de pagar a academia. Então ela busca alternativas ali que sejam mais acessíveis para ela. Então ela começa a se exercitar na rua ali para correr, né? A correr. E aí tudo isso vai se desencadeando aí numa série de eventos, né? Ela começa a conhecer pessoas por conta disso, né? Então começa aí uma série de questões, né? Que levam a ela aí a querer participar da maratona de Nova York, né? É, então que me chamou a atenção isso também, né? Por querer participar da São Silvestre, né? Então tem toda essa questão aí relacionada aí, né? Muita gente, né? Como a gente viu, coloca aí como objetivo todo ano, né? De emagrecer, de começar a fazer exercício, às vezes até começa, mas não para no meio do caminho, às vezes até começa uma dieta, mas para no meio do caminho. Então
é, é interessante esse filme por causa disso, né? Tá na minha lista aí. Vou ver se eu assisto aí também por esses dias aí, né? Que é bem interessante a gente ver aí, porque né, condiz aí com a realidade de muitos de nós aí. Né? Então, lá no G1 também tem, né, uma matéria que está relacionada com isso, que diz assim, eu vou colocar aqui a matéria para a gente acompanhar. É, Dicas para manter hábitos saudáveis e tirar as metas do papel em 2025. Exercício, alimentação, bom sono, saúde mental e acompanhamento médico. Veja como esses elementos podem te ajudar a viver melhor neste ano novo. Então, todas essas questões, né, influenciam para que você consiga também alcançar as suas metas, porque você ter hábitos saudáveis vai te dar mais disposição, mais ânimo, né? E isso vai te favorecer aí a alcançar os seus objetivos, né? Mesmo que o seu objetivo esteja relacionado, né, com a saúde, né? Então, né, aqui a primeira coisa é fazer exercício físico, né? Então, né, ele diz aqui, né, algumas formas aí para você escolher a sua atividade física e tal, passo a passo para você pôr em prática isso, né? Alimentar-se bem, né? Então tudo isso está relacionado aí, né? Dormir bem é importante, né? Porque é ao dormir que a gente recarrega as nossas energias, né? O cuidado da saúde mental, né? Então, né? Você ter momentos aí de meditação, né? Que ele indica aqui, né? Yoga, reiki, né? Então ele indica aí algumas coisas para você aliviar um pouco o estresse e tudo mais. E a questão de você ir ao médico, né, e estar em dia aí com exames e tudo para ver como anda a sua saúde. E aí tem uma coisa aqui que ficou, né, que ao meu ver, né, apesar de estar ali na parte da meditação, né, mas que eu vejo que falta, né, a gente colocar aqui, né, pontuar, que é o que diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então aí é um hábito, né? Que eu acho que é saudável, né? E a gente tem que pôr em prática também para alcançar tudo isso. É ler a Bíblia, meditar nela dia e noite, né? E, né, fazer tudo para a glória de Deus, assim como diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, né? Assim também, né, como diz em Provérbios 16:3, confie no Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então a gente vê aí, né, que o hábito, né, de ler, cultivar o hábito de ler a Bíblia, de conhecer a vontade de Deus, né, tudo isso vai nos trazer, né, a prosperidade, vai nos trazer aí as coisas que a gente necessita realmente, porque Deus conhece o que a gente precisa, né? Deus sabe do que a gente realmente precisa. Então, nada melhor do que entregar nas mãos dele, né, os nossos sonhos, os nossos desejos, né, estar alinhando isso com a vontade dele para que a gente possa pedir, né, para ele da forma correta, pois ele vai nos conceder aquilo que a gente pede, se tiver de acordo com a vontade dele, né? E o que for demais não será acrescentado. Eu posso até dar um testemunho aqui sobre isso, né? Porque quando eu me converti, né, eu passei a meditar na palavra dia e noite, né? Então a primeira coisa né, que eu comecei a fazer foi a primeira coisa que eu fazia ao acordar era orar, abrir a Bíblia, meditar na palavra. Antes de dormir, a mesma coisa, né? Fazia minha oração, lia a palavra ali, comecei, né, a ler a palavra e meditar naquela palavra.
né? E aí isso foi me trazendo, né, outros conhecimentos, e aí fui buscando ali o jejum, né, fazer jejum, né, a ter mais disciplina ali com os meus horários, os exercícios e tudo mais, né, a ter uma alimentação mais saudável, assim como o Daniel lá, né, que que rejeitou a comida do rei para comer, né, os legumes, então comecei a me alimentar melhor, junto com o jejum, e a partir disso, né, perdi 30 quilos, né, pesava cento e poucos quilos, passei a pesar 60, 70. Não que eu tinha o objetivo de emagrecer, não, né, não que eu tinha o objetivo de ser mais saudável, mas ao buscar as coisas do reino, eu acabei ganhando isso. Emagreci, passei a ter, né, uma vida mais saudável. Então aqui a gente consegue comprovar que quando a gente busca realmente primeiro as coisas do reino, as coisas que a gente precisa são acrescentadas. Então acabei tendo, né, emagrecendo, tendo uma vida mais saudável, porque comecei a buscar e pôr em prática a palavra do Senhor, né? Então tudo isso a gente vê que é, comprova, né, como as promessas de Deus se cumprem e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então, fica aí, né, esse testemunho de que conforme a gente vai buscando a vontade de Deus, Ele vai agindo, transformando a nossa vida de acordo com a nossa necessidade, né? E por mais que demore, né, às vezes a gente, né, passa por processos aí demorados até que essa vontade se cumpra, mas se a gente perseverar e ter fé e ser fiel, assim como ele é fiel, né, as coisas vão acontecer, né? Então, aí a gente vê, né, qual a importância de estar alinhado com a palavra para poder fazer as nossas resoluções aí de ano novo, né? Então, como vocês podem ver, né, chegamos ao fim desta viagem aí, né, chegando a esta conclusão de que, né, ainda estamos aí no início deste ano, né, você provavelmente já fez aí os seus planos aí para 2025, então espero que isso aí ajude a complementar ou a rever os seus planos, a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, né, a buscar a vontade de Deus. Se você ainda, né, não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, né, declare Ele como seu Senhor e Salvador, entregue sua vida a Ele, se batize, busque uma igreja aí que realmente é, ensine verdadeiramente, né, a palavra, né, busque aí o batismo, para que você possa encontrar o propósito de Deus na sua vida e que Ele realize realmente, né, os seus planos na sua vida, coloque, alinhe, né, os seus objetivos com os planos de Deus, para que você consiga pôr em prática, né, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você necessita, né? Então espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí vocês a, né, nesse planejamento, né? Então, se você gostou ou não gostou, também deixe aí a sua crítica, a sua sugestão, sua opinião, né, sua reclamação, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração, ou também comente aí sobre os seus planos, desejos e objetivos, ou dê seu testemunho aí de como Deus, né, a partir né, da, da vontade dele, né, ele acrescentou aí a você as suas necessidades, né, quando você colocou o reino dele em primeiro lugar, né? E também quem chegou até o final, não deixe de ouvir aí a musiquinha de encerramento, deixar o seu comentário, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.